cristianização destes elementos, e não somente isso, até a cristianização dos templos pagãos. Você tem lá o Panteão, né, que foi transformado numa igreja, ok? Então você tem sinais graves aí do relacionamento entre a igreja e o paganismo. A instituição da reza pelos mortos em 310, e aí você vai ter os mártires, o local onde eles foram martirizados. Geralmente os cristãos se reuniam nesses locais, e aí num primeiro momento eu creio que eles tenham se reunido para fazer memória a este irmão, mas com a agregação agora, está agregando pessoas oriundas do paganismo, trazendo agora para dentro do cristianismo uma noção popular. Inclusive Agostinho luta muito contra isso, viu? Agostinho de Hipona, no livro Confissões, ele fala que ele batalhou muito também contra essa prática, tá ok? Não sei se ele foi no livro Confissões ou se foi no Cidade de Deus, mas em um livro desses ele fala que ele batalhou contra essa prática de se reunirem nos lugares onde os santos foram martirizados, homens e mulheres de Deus foram martirizados, e alguns começavam a colocar o costume de levar alimentos. E aí você tem uma associação com o antigo culto pagão romano de adoração dos ancestrais. E aí você tinha, por exemplo, culto aos ancestrais, que era praticado dentro da casa dos patrícios romanos. E aí você tinha setores da casa que eram particulares somente para a família, onde você tinha um fogo que constantemente tinha que estar aceso. E este fogo era chamado lar. E aí, de frente desse fogo, ficavam as estatuetas dos ancestrais. E eles oravam pedindo a proteção, a prosperidade, a bênção, que esses ancestrais lhe proporcionassem isso. Uma vez que eles haviam partido desse mundo e supostamente estariam então num mundo melhor, seriam mais poderosos. Então eles rogavam a esses ancestrais que lhes abençoassem. E aí, quando esses romanos, né, esses pagãos, são incorporados agora à igreja, que é a nova força, eles começam a dar sugestões. Ah, tudo bem, então a gente vai se reunir aqui. Aqui foi sacrificado, né, Policarpo, Lactâncio, foram sacrificados aí, né, a Perpétua, né, essas pessoas importantes. Então, vamos fazer o seguinte, a gente podia também oferecer algo aqui para a honra dele. A gente podia acender uma vela, a gente podia orar para que ela intercedesse a Deus. E aí pronto, quando você começa a entrar por esse caminho, você está cada vez mais se afastando da verdade bíblica, porque a Sagrada Escritura afirma de forma muito clara que o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo Jesus. É o único intercessor. Então, quando a população começa a implantar essas coisas, você tem num primeiro momento os líderes que se opõem, mas quando esta liderança mesmo começa a se corromper, aí eles liberam geral para que essas práticas comecem a adentrar. Com esses costumes de se reunir onde os mártires haviam morrido, depois algumas lideranças espertas começam a construir igrejas e catedrais, aonde se celebrava a morte desse mártir. Aí outra coisa, começavam a desenterrar a ossada desses mártires, sabendo ou não se era a ossada deles, e colocá-la embaixo do altar. E aí as pessoas que iam até aquela igreja acreditavam que, tendo algum contato com aqueles restos mortais, aquilo lhe comunicaria algum tipo de poder, algum tipo de força, de bênção, de graça, de perdão, algum tipo de coisa assim. Então você começa a interagir com esse mundo pagão e começa a paganizar o cristianismo e fazer com que ele se torne completamente mundano e antibíblico, ok? Então você tem um processo de degradação, destruição da fé original. Reza pelos mortos, 310, já em 310 da era cristã. Começo do uso de velas, 320. Celebração de um concílio sob o comando de um político, o imperador Constantino, em 325. Foi um concílio custeado por ele, um concílio no qual ele certamente interferiu, ok? E com isso a interferência na igreja de pessoa com interesses externos à causa do evangelho pregado pelos apóstolos, a substituição do simples culto cristão, culto do cristão dos primitivos pela missa, em 394, como eu falei, né? Aí você tem a fundação de
Constantinopla, você tem a frequência do imperador e dos dignatários ao culto, à reunião, né, à celebração, e com isso você tem agora a instauração de muitos protocolos e a agregação de muitos elementos estranhos ao culto cristão, né, para que pudesse ter toda aquela pompa e circunstância e agradar ao imperador e aos dignatários. Okay? O início do pedobatismo, que é uma grande estratégia para fazer ganhar essa consciência das pessoas, né, para que o cristianismo seja mera linha de continuidade e eles então prossigam somente por transmissão de tradição, né? O pedobatismo, que soterrou totalmente o caráter da aceitação consciente de Cristo como Salvador, substituindo a declaração de fé por uma mera transmissão de tradições familiares, então tornando os cristãos meros continuadores de costumes e não mais crentes fiéis em Cristo, e isso se deu em 416 da era cristã. A entrada de características pagãs na adoração cristã, que passaram pelo processo de sincretismo que os levou a inserir em seu culto figura feminina em assemelhação com as deidades pagãs de mulheres, e para tanto foi instituído o culto a Maria, que não encontra respaldo em nenhum texto bíblico inspirado, mas somente em apócrifos. E aí você começa a ter o aproveitamento desta igreja dos textos apócrifos que sempre foram rejeitados dentro da igreja cristã. Os apócrifos que estão presentes no Antigo Testamento e os até apócrifos no Novo Testamento, como por exemplo o livro da Assunção de Maria. Apócrifos que futuramente serão tardiamente canonizados para dar respaldo a esse culto que teve início em 431, né, um culto para reverenciar a pessoa da mãe do Salvador, a pessoa da mãe de Cristo. Então, mesmo ficando claro sempre na Escritura que Maria é uma serva de Deus, que é honrada, que de fato foi agraciada, né, e foi incumbida de uma grande missão, mas também sendo asseverado na Escritura a diferença entre Cristo e Maria, de que Cristo pela carne é filho de Maria, mas como Deus é seu Senhor, é seu Deus, inclusive quando na situação da bodas de Caná, quando Maria vem até Cristo apelando para que ele resolvesse a situação do vinho que havia se acabado, ele trata de deixar muito claro: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, porque ele está falando a Maria como Deus que é, como Senhor que é, dela e de todos, ok? Então você tem essa situação muito clara. Então Maria, a ela não se deve prestar culto, nem homenagem, nem reverência, nem nada disso. Ela é nossa irmã em Cristo Jesus, agraciada entre as mulheres, mas é a nossa irmã em Cristo Jesus. E Jesus também é seu Senhor. Instituição da doutrina herética que trata do purgatório, pretenso local espiritual para onde são enviadas as almas de pessoas batizadas, integrantes da igreja, que todavia não viveram uma vida pia e têm então, por meio da missa e das futuras desprezíveis indulgências, a alegada liberação deste lugar de tormento para uma subida ao paraíso. Com isso trazendo livramento à alma do morto, satisfação para a família, mas principalmente enriquecimento aos cofres da igreja, o que possibilitou construir e forrar de ouro a Basílica de São Pedro e São Paulo, no Vaticano, e que tem seu início em 503, aí você vai ver a época de Gregório Magno, né, o grande Gregório o Grande, que começa já a interpretar de forma errônea algumas especulações de Agostinho, especulações essas que nem ele havia dado voz de certeza, ele apenas estava especulando, e Gregório as interpreta erroneamente, instituindo mesmo esta ideia de purgatório, essa ideia de local para onde vão aqueles que são católicos, que são batizados, mas que não cumpriram uma vida de piedade, e assim no pós-mortem ficam aí nesse lugar, este suposto lugar específico, né, para essa situação, do qual será resgatado com rezas, né, missa do sétimo dia, ofertas, penitências por parte dos seus familiares. E aí, supostamente, ele será então resgatado desse lugar e subirá ao paraíso depois dessas penitências, depois dessas obras, né, realizadas não por ele, mas pelos seus. E aí nós temos esta construção herética. Então, mesmo que Gregório tenha sido alguém importante,
mas ele foi também um grande herege que instituiu esse tipo de prática totalmente absurda. Seguindo até a época em que um monge ia contestar por meio de teses afixadas na porta em Wittenberg. Tá, ok? Veremos aí acerca desse monge. Dentre outros males advindos da tentativa de misturar o que é santo com o profano e mundano, decorrem a instituição do culto às imagens, 783, e que demonstra claramente a larga associação e a penetração que o paganismo obteve dentro desta igreja institucionalizada e politizada, tá certo? Que está interagindo agora com este mundo político e com essas famílias poderosas que estão dentro desse Estado, né? E começam agora a adentrar para esta igreja, mas levar também parte dessa sua tradição e camuflá-la, sincretizá-la com o cristianismo. E que pretendia reunir os povos não mais por meio da verdadeira conversão ao santo nome do Senhor Jesus, mas apenas por meio da associação e inserção dentro do rol de membros aos quais tinham que se submeter quem quisesse participar dessa nova sociedade, não muito diferente do que os antigos romanos faziam. Você tem, os romanos já realizavam esse processo. E é triste que hoje muitas igrejas ditas reformadas, protestantes, pentecostais, fazem também se enveredam por esse caminho de se associar com o mundo, de se associar com instituições mundanas, né? Começar a interagir, né? a flertar com esse tipo de situações, né? De comportamentos, para então trazer pessoas para dentro do seu movimento, na verdade tornando-se parecido com aquilo que eles veem no mundo. Então não exercem este choque, né? De realidade, de diferença, mas começam a se moldar, deixarem se moldar pelo mundo, ok? E aí você tem essa situação com os povos. Roma já fazia isso com os povos em relação à sua religião e principalmente em relação ao culto à pessoa divina do imperador. E assim prosseguem os sinais dessa grave doença com a implementação da água benta e dos ramos bentos em 830, canonização dos santos em 933, aí entra o processo no qual estes que foram grandes heróis da fé agora vão se tornar, com essa canonização, praticamente, de acordo com aquilo que você vê na prática pessoal, no culto, na forma de expressão, na forma de reverência. Você vê essas figuras como eram na cultura greco-romana os semideuses. Como eram semideuses. Então a pessoa não interagia diretamente com Zeus, não interagia diretamente com Júpiter. Então ele tinha lá um semideus que era a ponte entre ele e esse seu Deus supremo, né? Você tinha Hermes, você tinha Mercúrio, tá certo? Você tinha aí esses semideuses que faziam então esse meio caminho, esta ponte, né? Vocês tinham os Ions dentro do gnosticismo. Então você tinha diversos subterfúgios para tentar se relacionar com a deidade que estava longe, né? Que estava distante, que não estava tão interessada pela humanidade. E aqui você vê esse conceito sendo trazido para dentro do cristianismo por meio dessa canonização, por meio da qual a pessoa não acredita não ter acesso a Deus, mesmo que a Bíblia afirme que ela tem, que Cristo abriu a porta para ela interagir diretamente com Deus, mas ela acredita não ter, né, e pela sua ignorância não conhece, não sabe, e aqueles que detêm o conhecimento, que deveriam lhe comunicar, permite que tudo isso invada a igreja e faça dela um paganismo, faça dela, né, uma religião completamente distorcida em relação ao padrão bíblico. E eles começam a se comportar como os gregos se comportavam aí com seus semideuses, e os romanos também. Então, instituindo a canonização dessas figuras. Então agora se presta culto a São José, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São isso, São aquilo e por aí vai. Tantos sãos que são instituídos agora e que tomam um lugar da adoração que é devida somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente ao Espírito Santo de Deus. E agora você tem toda essa gama de figuras, de personagens que vão estabelecer um calendário de festividades extraordinários e vão se tornar padroeiros de diversas cidades. E aí outro costume que também estava presente no paganismo, figuras, né, de homens, de mulheres, de até dentro do paganismo, de fato, né, animais, mas aqui dentro do catolicismo são esses santos que assumem aí esse papel de serem padroeiros de determinados lugares.
onde você acha na Bíblia alguma recomendação sobre a necessidade de existir um padroeiro de algum lugar. Padroeiro de uma cidade, padroeiro de um bairro, padroeiro de um país. Onde? Não está na Sagrada Escritura, é completamente inexistente. Você acha isso dentro da religião egípcia, por exemplo, onde cada nomos tinha um deus. Você acha isso, por exemplo, dentro do paganismo grego, dentro do paganismo romano, onde se tinha Diana dos Efésios. Então você tem isso dentro das religiões falsas, dentro do paganismo. E isso foi cada vez sendo incorporado ao cristianismo. A instituição do celibato sacerdotal como medida necessária à proteção dos bens agora grandemente acumulados por essa forte instituição. Obviamente eles vão dar outra justificativa, tá? A mais forte de sua época e que não pretende que seus bens sejam repartidos em brigas com herdeiros. E assim foi decretado o celibato em 1074. E não somente em relação aos interesses financeiros, mas também pretende essa organização defender também a sua exclusividade como condutora da humanidade e para tanto instala a maldita Inquisição em 1184. Só para você ter um histórico aí de como foram agregando esses males, né, como foram penetrando esses males e corrompendo, tá certo, a estrutura desta instituição que se proclamava cristã e que foi herdeira, tá certo, dos antigos, dos primitivos cristãos. E que poderia estabelecer sim uma linha de continuidade, mas que devido a esta corrupção, devido a esta destruição causada na sua estrutura, ela rompeu completamente com a igreja primitiva, rompeu completamente com a igreja bíblica, a igreja verdadeira. Mesmo que houvessem cristãos verdadeiros, independentemente da instituição, sempre houveram cristãos verdadeiros que se pautaram pela Bíblia Sagrada, mas a instituição havia se corrompido. E se corrompido de tal maneira que em determinado momento ela vai proibir as pessoas de ler a Bíblia, para que elas não vejam a discrepância entre a Sagrada Escritura e a instituição. Para tanto está a maldita Inquisição, tá certo? Que é responsável inclusive por perseguir aqueles que queriam ler, os valdenses, por exemplo, que queriam viver, pautar a sua vida conforme a Escritura, e eles perseguiam. E a já referida venda de indulgências associada à já estabelecida crença no purgatório, e por meio das quais Tetzel laborava por encher os cofres do Vaticano, mesmo que para isso lançasse definitivamente as almas à condenação na mentira, que desde 1190 engana o povo com falsas esperanças ligadas a tais indulgências. Prosseguiram as deformações na antiga estrutura da igreja por meio de outras modificações que cada vez mais distanciavam o povo da igreja fundada ao pé da cruz. E enfim as mudanças penetram, e aí vamos dar continuidade, mas somente para ler a lista aqui. Oração pelos mortos, purgatório, confissão dos pecados ao padre. Então agora o sacerdote ele detém poder de perdão sobre os pecados. Então não há mais o conceito bíblico no qual você se arrepende, aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tá certo? Um arrependimento verdadeiro para perdão da parte de Deus. E aí você tem a situação na qual Cristo recomenda, em algumas situações, confissão, tá certo? A igreja, por exemplo. Mas aqui você tem outra situação na qual você é obrigado a confessar ao sacerdote, porque o perdão tem que ser emitido pelo sacerdote. Então a igreja ela se julga detentora do poder salvífico sobre as pessoas, e não mais a pessoa bendita de Cristo Jesus. E sim a igreja por meio de seus representantes, os sacerdotes. Por isso que Lutero, um dos livros dele, vai bater em cima da questão do sacerdócio universal dos cristãos, devolvendo ao povo aquilo que foi adquirido por Cristo, o acesso direto a Deus. A Assunção de Maria, que é um conteúdo de um livro apócrifo, tá? E foi incorporado como doutrina. Canonização dos santos, que é sincretismo com o paganismo. Celibato sacerdotal, que é algo que está ligado ao interesse político dessa instituição. Você tem, inclusive, um concílio no qual o Papa Latino teve grandes problemas com o Patriarca do Oriente, porque lá eles entendiam que se alguém já fosse casado, poderia até entrar para o sacerdócio sem abandonar seu casamento. Ele só não poderia prosseguir na hierarquia eclesiástica, chegando até bispo. Então ele não conseguiria se tornar um bispo, mas ele poderia ser um padre ou assumir até outras funções dentro do corpo eclesiástico, mesmo casado, o que para
o catolicismo romano era impossível. Eles exigiam o celibato total dos sacerdotes, mesmo que houvessem aparecido e continuam aparecendo tantos escândalos em relação à imposição desse celibato. Celibato que é antibíblico. Antibíblico. O que Paulo diz na sua carta é apenas uma recomendação para aqueles que puderem serem como ele mesmo estava sendo. Estava sem mulher, sem esposa, porque estava totalmente dedicado às missões. Então ele trouxe isso como recomendação e não como imposição, como esta igreja fez, como essa igreja continua fazendo. Santa Inquisição, que de santo não tem nada, né? A maldita Inquisição. A indulgência é regulamentada, né? A forma de extorquir o povo por meio do medo, por meio da coerção, por meio de promessas de coisas que eles não podem entregar, que é a salvação, a vida eterna, tá certo? Um lugar nas mansões celestiais. De graça recebesse, de graça dai, como disse Paulo. Mas eles venderam por meio das indulgências. Proibição da leitura da Bíblia por leigos foi explicitamente proibida, tá ok? Inclusive os vernáculos todos proibidos, não podia traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, apenas em latim, e mesmo em latim também foi proibida a leitura aos leigos. Declaração de única igreja capaz de proporcionar salvação, que toda a salvação era detida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, apenas esta igreja detinha a salvação. Como se a salvação houvesse sido perdida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e entregue a esta igreja, né? Como se eles tivessem tomado isso de Cristo. Oração à Ave Maria, então você tem a incorporação disso que é antibíblico. O pão foi eliminado pela hóstia e o cálice ficou restrito aos sacerdotes. E também a infalibilidade papal, que é uma das doutrinas heréticas deste movimento. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para pegar a continuidade. Fundado ao pé da cruz, e enfim as mudanças penetraram tão profundamente no âmago dessa instituição que acabam por alterar também a mesa do Senhor, substituindo então o pão como memorial do corpo de Cristo pela hóstia em 1200. Até houve uma questão que contribuiu com o cisma entre a igreja do Ocidente e a do Oriente, que é a questão da hóstia ser feita como pão asmo, né, sem fermento, ou com fermento. Então houve essa questão. Houve também a questão em torno da data, né, da Páscoa, a celebração da Páscoa. Se seria um dia fixo, ou seria um dia flutuante. Então tudo isso foram questões que foram surgindo ao longo da história e que levaram a um cisma entre a igreja romana e a igreja ortodoxa do Oriente. Pela hóstia em 1200. Em 1216 dá-se início à chamada confissão auricular como medida indispensável para a obtenção de perdão dos pecados, o que passou a estar a cargo de sacerdotes autorizados que os ministravam acompanhados de meras práticas penitenciais. Então você não tem mais um arrependimento sincero, tá certo? Para um perdão de Cristo e uma purificação por meio do seu sangue. Você tem agora a implementação de ideias de penitência, na qual a igreja detém parte do poder salvífico e o próprio fiel também, por meio das suas penitências, conquista a salvação, contrariando flagrantemente aquilo que Paulo disse, que a salvação não é por obras, mas apenas pela fé. Aqui a salvação, no conceito católico, a salvação é também por obras, obras de penitência. Assim fica soterrada a pregação acerca da graça e da comunhão com Deus, aquele que tem todo o poder do perdão. Mas nessa época o perdão e a salvação eram monopolizados pela instituição que se arroga como detentora da salvação ou condenação das almas. Aliás, ameaçou muitos reis desses reinos bárbaros com a excomunhão. E quando esteve de fato com o poder concentrado, chegou um momento em que não tinha mais, né, esse poder. Quando o Filipe o Belo desafia abertamente, né, o Papa, inclusive o prende, né, ali, chegando a morrer na cadeia. E aí você vai ter a situação do cativeiro do papado, né, em Avignon, transferido de Roma para Avignon. Mas durante muito tempo o Papa detinha de fato o poder sobre a consciência desses reis, ameaçando-os com a excomunhão.
Então, se ele fosse excomungado pela liderança papal, ele estaria totalmente fora da cristandade. E aí os outros monarcas e outros integrantes aí do seu próprio reino se voltariam contra ele, por ele agora estar excomungado da comunhão da igreja, né? Então ele foi desprezado da comunhão da cristandade, e agora ele poderia ser eliminado e morto por qualquer pessoa que fosse. E aí isso colocava a pessoa totalmente desprotegida. E assim houveram reis que de fato se submeteram devido a essas ameaças de excomunhão. E não contente com as alterações já implementadas em relação à ceia e ao culto, prossegue em sua deturpação sobre os símbolos sagrados, impondo a heresia chamada transubstanciação, em 1215, que afirmava que a hóstia de fato transformava-se no corpo e o vinho no sangue de Cristo. E todas essas aberrações produziram as fantasias que povoavam a mentalidade da Idade Média, apesar que Lutero prosseguiu com uma heresia semelhante chamada consubstanciação. Tá, ok? Então a gente vai falar melhor dela quando chegarmos na abordagem acerca da reforma, que manteve o povo cativo por longo tempo até que se examinassem e pregassem a verdade por meio da palavra de Deus. Muitos que se levantaram antes de Lutero pregando, asseverando a verdade da palavra de Deus. Tá, ok? Uma vez feito o exame da Escritura e comparado com essas distorções, decidiram pregar a verdade a qualquer custo, mesmo tendo sido perseguidos e mortos, como John Huss, como Wycliffe. Tá, ok? Por volta de 1229, a igreja definitivamente proibia a leitura da Bíblia aos leigos, sendo que, na verdade, a possibilidade de acesso a esse texto sagrado já era escassa, principalmente aos que não conhecessem o latim. Mas isso não bastava, pois a igreja tratou de trabalhar para que fosse a única detentora e autorizada a interpretar os textos, o que manteria o povo submisso à sua ordem e inibiria as lideranças reformistas que já brotavam, e acerca das quais vamos tratar melhor logo mais. Em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja dá sua cartada contra a reforma, acerca da qual não mais poderia usar suas armas de repressão. As traduções bíblicas para o vernáculo se multiplicavam formidavelmente, e a verdade acerca das heresias e sua falta de fundamento bíblico se evidenciavam. Assim, não lhes restou outra opção para defender estas heresias que eles haviam adotado, como por exemplo a Assunção de Maria, o purgatório, esse tipo de coisa, oração pelos mortos, defendê-las como práticas autorizadas pela Escritura, senão aumentando a mesma. E por isso mesmo o concílio trata de passar para dentro da linha canônica os textos que jamais foram admitidos como tais, nem pelos judeus, nem por São Jerônimo, tradutor para a Vulgata Latina. Então nem ele admitia esses textos como sagrados, jamais. Ou outro tradutor dos textos antes deste tal concílio, concílio de Latrão. Aproximando-se já de nossa época, vimos ainda outras deturpações desta velha estrutura, que um dia desviou-se de seu propósito ao tentar mesclar o sagrado com o profano. E por não admitir o questionamento de sua autoridade, por não dar ouvidos aos insistentes apelos dos que se esforçaram por tentar trazê-la à consciência e à submissão à verdade bíblica, continua sua marcha de deturpações, o que levou os sérios pessoas sérias, sérios e comprometidos com a verdade de Deus, para fora de seus muros e para dentro do reino de Deus. Ainda em 1854, a Igreja Católica dá mostras de que prossegue em sua sustentação de doutrinas inexistentes à Sagrada Escritura, com a declaração do dogma da Imaculada Conceição, o que segue na linha da Mariolatria, já adotada em 431, e nos mostra o quanto o sincretismo pagão penetrou fundo nessa instituição, que ainda em 1870 declara a infalibilidade do Papa, e em 1950 decretaram a ascensão de Maria, que Maria teria também sido assunta aos céus, como Cristo foi relatado em Atos dos Apóstolos, mas em relação a Maria, isso foi relatado em livro apócrifo, ok? Somente livro apócrifo para sustentar esta mentira. A infalibilidade do Papa, a Assunção de Maria, como marca definitiva de seu desvio e justificação da necessidade da reforma, mesmo com toda a convulsão social causada.
Concílio Vaticano II. Então eu queria transmitir para vocês esses conteúdos que eram importantíssimos, tá? Foi uma pesquisa que foi feita a respeito disso e coloca em linha histórica toda essa deturpação pela qual passou a igreja, que levou ela ao estado em que está na atualidade e que ao longo da história foi causando esses danos, esses prejuízos e foi afastando ela cada vez mais, tá certo, da verdade bíblica. E agora, para fechar nossa